entrevista nova, podcast novo, você possa ser avisado. O YouTube pode falar, vai lá no Assis Podcast, que tem uma nova entrevista, um novo podcast para você acompanhar. Beleza? Outra coisa também, você que é empresário, empreendedor, tanto aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, do Brasil, do mundo, você pode estar empreendendo até em Marte, mas você quer fazer parte desse projeto, ser um parceiro desse projeto, tá vendo essa TV aqui, ó? Você pode ter aqui a sua marca no momento dos parceiros, para que você possa participar. Então, me siga lá no Instagram, Thiago de Assis Oficial, manda um direct lá, que com certeza vai ser um prazer você ser parceiro do Assis Podcast, tá bom? Um podcast que veio para fazer a diferença aí, trazer sempre conteúdo relevante para vocês. Mas sem mais delongas, né? Como dizem por aí, sem mais delongas, nós vamos já falar aqui do nosso convidado que nós temos hoje. Hoje nós está estourado aqui. Hoje o negócio aqui está outro nível. Ele tem 36 anos, é casado com a Cristiane, pai do Bernardo, foi alcançado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo aos 15 anos, na Assembleia de Deus Madureira, em Vila Alpina. Hoje ele é pastor auxiliar da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, da ADVEC, bacharel em teologia, também conferencista internacional e, para mim, uma das mentes mais pensantes desse país acerca do Evangelho, acerca das Escrituras, um exegeta nato, um homem que eu tenho assim um carinho muito especial, uma admiração grande. Estou falando dele e, acima de tudo, um servo de Deus humilde que tem se preocupado em se parecer com Jesus cada dia mais. Eu estou falando do meu amigo, pastor Carlos Júnior. Pastor Carlos Júnior. Pode ser o pastor Thiago, pode ser todo mundo que está participando do podcast. Um prazerzão, mano. Obrigado, viu? Prazer é todo meu. Você sabe, eu estava pensando hoje. Existem pessoas que eu ouço. Sim. E pessoas que eu escuto. Ouvir é diferente de escutar, né? E com certeza, quem eu escuto são pessoas selecionadas. E dentre essas pessoas selecionadas, com certeza você faz parte dela. Aí eu fico soberbo. Aí eu fico soberbo. E que Deus te deu, te disse para ontem também, algo extraordinário, uma visão das Escrituras diferenciada. E para mim é uma alegria tê-lo aqui nesse episódio, para a gente poder bater um papo, pessoal, conhecer um pouquinho do Carlos Júnior, do pastor Carlos Júnior, e essa pessoa assim, extraordinariamente. A gente estava aqui, irmão, ele estava com medo porque o estômago dele tá roncando. Tá roncando. Mas que bom. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, viu? Tá doido, cara. O prazer é todo meu. Tô um pouco tímido. Eu acho que nunca participei de podcast. Teve uma breve participação na Itapevi, pastor Samuel J. Marcos, abração. Outro abraço. Não, queridão. Mas eu nunca participei de podcast. Sou um pouco tímido para essas coisas, mas você é um amigão. Falei, não, vou ter que ir lá. Cara, que top. Não, vai ser top demais. Pastor Carlos Júnior, antes de a gente entrar em alguns assuntos aqui, eu queria que você falasse um pouquinho só. Uhum. Você aceitou Jesus com 15 anos? Foi. E a partir daí você já teve a predisposição de querer estudar a palavra, de querer viver isso? Como que foi? Não, cara, na verdade eu aceitei Jesus num culto de mocidade, tinha 15 cabendo para 16. Num culto de mocidade, acho que foi encerramento do congresso. Ele bateu um hino que cantaram na época. Qual que era o hino? Eu não sei o nome do hino, mas a Lauriette, aquela lá de Jeová. Sim. O nome do sei, eu lembro. Você quer me quebrar, né? Tô sabendo direitinho. Mas o louvor, eu conheço aquele lá do Jeová, Deus de vida e de vitória. Mas Deus dos deuses, Deus dos deuses. Existe um Deus no céu. Pronto. Eu lembro da letra. Vai saber qual é. É impossível você não saber, mas o título da canção... Sim, Deus dos deuses. Deus dos deuses. Eu aceitei Cristo ali, fui alcançado por Cristo ali. Pastor Thiago pregando a palavra de Deus, morando no interior de São Paulo, nitidamente. Fui alcançado por Cristo. Eu gostava mais assim da questão de louvor, essas coisas. Eu fui começar a despertar para a palavra vendo o pastor Antônio Larente, que até hoje é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Madureira, desde quando aceitei a Cristo até hoje. Tive o prazer, o privilégio. Uau. A primeira vez que preguei lá foi nos 50 anos da mocidade, no mesmo culto que eu
Uau. Aceitei Cristo, legal, Só Deus faz isso, né? Só Deus, cara. Só Deus, Fiquei muito emocionado com o convite. Que louco, isso aí é extraordinário. Foi uma das maiores honras que eu tive na vida. Eu imagino. Eu tinha um desejo muito grande de falar de Cristo onde eu ouvi de Cristo a primeira vez. Tinha um sonho muito grande. Eu gosto. Quando eu vou pra minha cidade, eu me sinto assim, a pessoa mais honrada. Ainda mais que lá o pessoal não me conhece tanto como Pastor Tiago, é Tiaguinho. Então todo mundo sabe Tiaguinho. É Tiaguinho. Então é muito bom. Você é pai do Bernardo, da Cristiane. E aí, como que é essa experiência? Eu muito bom. Devo tudo a eles. Tudo a eles, né? Debaixo de Deus, devo tudo a eles. Oh, que top. Não, ser pai também é um... extraordinário. Não, tá louco, tio. É um negócio que não dá pra explicar. É o coração pra fora, né? Tanto que quando você fala, você até o olho enche de lágrimas. Minha esposa. Eu falo pra ela. Hoje eu tenho um desejo muito grande de até diminuir bastante a questão de viagem por causa deles, né? Sim. De a gente estar junto, de estar mais perto, de levar ele pro colégio, buscar ele do colégio. Muito bom. É bom demais. Tá louco. Mas, Pastor Carlos, vamos lá. Cara, nós estamos vivendo um mundo muito maluco. Hoje a inversão de valores. Hoje você não sabe o que é, quem é e por que é. O relativismo é algo tão claro que está tentando entrar assim, sim, como se fosse algo normal. Né? Tudo é relativo. Hoje nada é mais concreto. Concordo. E é muito complicado você olhar a população e falar assim, gente, que coisa louca, que mundo é esse? Eu queria perguntar para o Carlos aqui, cara, qual que é a sua visão do mundo de hoje? Como que você enxerga o mundo de hoje? Qual que é a sua percepção de tudo que está acontecendo? A visão sua, do Carlos, do pastor, mas sua. Eu queria que você falasse para a gente sobre isso. Eu sempre disse assim, pastor Tiago, acho que a resposta mais óbvia é, como pastor, é a bíblica, né? Sim. A gente sabe que os dias estão se findando, as coisas vão se cumprindo biblicamente, mas numa visão terrena, sim, aí sim é uma área que eu estou tentando me dedicar já faz um tempo. Tenho ministrado bastante lugares tentando trabalhar esse mesmo tema, porque você trata com jovens tanto essa questão do relativismo, da questão da verdade, que está caducada. Exatamente. Né? O conceito de verdade ele caducou. Que chama um conceito de verdade aristotélico bastante, que é o discurso casado com a realidade. Então a gente basicamente acredita que o que eu estou falando sobre algo se atesta na realidade é verdade. Então isso aqui é um copo, não é uma cadeira, porque o meu discurso casa com a realidade. Então a gente está vendo aqui nitidamente que é um copo. O problema é que a verdade, principalmente a partir do pensamento nietzschiano, ela vai se tornando relativa porque ele acredita que a verdade que existe é só a matemática. Sim. Porque a verdade ela não pode se alterar, ela não pode estar em estado. Então 2 mais 2 é 4 aqui em qualquer lugar do mundo. Agora a verdade ele acredita que é muito a questão do ponto de vista, porque cada um vai ter um ponto de vista diferente do objeto. Por exemplo, está aqui sentado numa cadeira, eu estou lendo aquela outra cadeira. O meu ângulo da cadeira é diferente do seu. E o nome define o objeto por inteiro. Então, eu não posso definir o todo vendo um recorte. Então, para ele, a verdade, e não só para ele, mas para a sociedade agora, ela é muito mais subjetiva do que coletiva. Então, o problema não é que você tem uma verdade, o problema é quando você quer impor essa verdade. Então, ele acredita que cada um tem que viver a sua verdade, os seus... Não vou falar hedonismo, mas ele usa o termo nihilista. Você não pode negar o agora por conta de um ideal futuro. Então, por exemplo, os cristãos, nós somos nihilistas, porque a gente nega o agora por conta da salvação, nega agora por conta da questão do embate da carne, nega agora o prazer por conta da visão de pecado. Então, ele acha que todo mundo que nega o agora e freia o prazer é louco, principalmente quem discursa o outro, que chama de carola. Eita. Diz ao outro que o outro deve ser. Então você acaba tirando o conceito de verdade real, como a gente estava acostumado. Esse é um dos problemas. E o outro problema que eu acho que está muito ligado é a questão da existência, como você enxerga o que você é. Isso é muito forte. Eu acho que as redes sociais, assim, elas são maravilhosas, um advento extraordinário. Possibilita você alcançar muitas pessoas, conversar com as pessoas. No entanto, o uso excessivo criou uma dupla identidade. Então, você acaba tendo um CPF além do normal. Então, o pastor Tiago, perdão, que é intimidade, não, né? Não, amigo, pode que isso. Não, pode. Eu falo assim no podcast, você vai pensar que eu estou te respeitando, é questão de amizade. Você é meu brother. Então, o pastor Carlos, tem o Carlos em casa, o Carlos familiar, o Carlos filho, mas na internet é um outro CPF. Então, não basta só eu existir. Se eu não tiver um perfil em qualquer rede social,
a minha existência ela já é esquecida, já ia falar criticada, mas já é estranho, vão achar que eu tô vivendo errado. Explica pra gente um pouquinho, porque isso aí é muito claro, assim, hoje, porque na era digital, quem não tem uma rede social parece que ele não existe. Assim, diante da população, né? Queria entender um pouquinho qual que é a sua visão sobre isso, porque hoje é tanto as pessoas querendo mostrar para fazer o que você acabou de falar aí, né? Para mostrar aí uma coisa para as pessoas possam notar ela. Eu queria que você explicasse pra gente. Então, aí que tá a rotulação, né? Aí que tá a questão. Eu sou uma pessoa que eu tento, assim, ser menos um crítico veemente e tentar compreender primeiro a situação, porque a cultura influencia muito. Então, por exemplo, a questão de socializar, né? Eu não estava conversando com o senhor mais cedo. Quando eu queria conhecer alguma pessoa, eu sou da década de 87, eu sou de 87, mas vivi a década de 90, né? Você também. Então a gente tinha uma ideia de conhecer as pessoas fisicamente. Sim. Então a gente apresentava um amigo, apresentava um parceiro, fazia amizade no físico. Pastor Thiago, tem um camarada aí que eu acho que um brother meu que pode ser um amigo seu também. Vamos marcar um encontro. Nesse encontro, a gente se relacionava com a pessoa mais pelos princípios. Não tinha uma questão de enxergar a pessoa como mercadoria. Eu não consumia a pessoa. A companhia da pessoa em si era legal. Verdade. Então você tinha uma gama de amigos. Por exemplo, tem gente que eu conheço que gosta de religião celta. Sim. Tem um amigo que é roqueiro, tem um amigo que é do rap, tem um amigo que é crente, tem um amigo que é católico, tem um amigo que é judeu. Porque a relação não se dava como uma mercadoria. Era uma questão de afinidade. Sim. Gostava da pessoa no completo, frequentava a casa, batia um papo, conversava, ria. A partir do advento da rede social, você quebra essa ideia de socializar fisicamente. E quando eu falo assim, você tem que conhecer fulano, a primeira pergunta é, qual o perfil dele? Uau! Quantos seguidores? Entendeu? Sim. Então já passa assim, então você acaba virando uma mercadoria. Eu não digo num sentido ruim da palavra, sim, mas é assim que é, tem que ser sincero. Por exemplo, eu tenho alguns seguidores no Instagram, não tantos, mas a boa parte dos seguidores que eu tenho no Instagram, eu agradeço que eles tenham esse carinho por mim, fico feliz. Sim. Mas eles me seguem pela questão da mensagem, me ouviram pregando, ou gostaram da forma que Deus me usa, se identificaram, porque é uma questão de expor o texto sagrado, uma questão de identificação, exceto a questão da heresia. Então, tem pessoa que gosta de um pregador mais enérgico, outro se identifica com uma pessoa mais calma. Questão de identificação, de gosto, não de melhor nem pior, exceto herege. Então a pessoa gostou, criou uma afinidade e me seguiu. Então ela me segue não porque me conhece. Para consumir. Ela consome um produto meu. O conteúdo que você querendo produz. ou não. Querendo eu ou não. Me fazendo de produto ou não. Eu acabei virando um produto que emite mensagem. Então a pessoa está ali esperando um conteúdo, uma explicação de um texto, a indicação de um livro. Então a pessoa está me consumindo o tempo inteiro. Quem trabalha com unha é a mesma coisa, quem trabalha com cabelo é a mesma coisa, quem trabalha com estética é a mesma coisa. Então acaba com que a afirmação da existência dela está muito ligada à questão de curtida, comentário e seguidor. Tanto que não importa muito a sua qualidade, o que você fala, é quem te segue. Quem te segue. Não importa, as pessoas não querem saber se meu discurso é real ou não. Deixa eu ver quantos seguidores. Os seguidores é que vão dar o aval. O aval. E isso é onde a nossa geração entra na neura, né? Porque ele fica querendo produzir conteúdo para poder chamar a atenção dessas pessoas, para poder ser aceito no convívio social. Perfeito. Entendeu? Isso. Aí ele começa a entrar na neura, começa a fazer loucura e começa a produzir a mais do que o corpo poderia tá preparado. Perfeito. Por exemplo, a questão do filtro. As pessoas confundem, eu acho engraçado. Uma vez eu falei sobre filtro, as pessoas acharam que eu sou contra o filtro. Pelo amor de Deus, isso não é questão de ser contra o filtro. O que eu acho estranho é você bater 400 fotos, escolher uma e ainda botar filtro. Você tá entendendo? Essa é que é a paranoia. Tipo assim, nunca tá bom. Nunca tá bom. Então você não consegue se aceitar. E isso é muito forte, esse pastor. Problema. Você precisa falar isso, porque a nossa geração, quando eu digo eu me incluo nela. Sim, eu também. Entendeu? Porque a gente sempre quer a melhor, quer um jeito assim, tá, para chamar atenção e a gente tem a base. Se o nosso conteúdo foi relevante ou não, se alcançou ou não, pelo número de curtido, número de comentário. Você não descansa. Assim, pastor, olha que loucura. Eu vi um rapaz explicando uma vez, isso faz todo sentido.
a gente tem a sensação que 1 hora não é mais 60 minutos. Uau! Você já teve essa sensação? Sim. Tipo, meu Deus, já passou, eu não vi. Porque a gente não descansa mais. A gente é uma empresa mesmo. A gente produz o tempo inteiro. Tem que produzir o tempo inteiro. Não só nas redes sociais, na vida. Só que uma rede social credencia a minha existência, eu preciso ser uma empresa que venda bem. Então eu preciso me vender bem. Antigamente, você fazia o seu papel. Você cumpriu o seu papel em sociedade, você se sentia satisfeito. Você era um operário, você queria ser um bom operário. Tanto que as pessoas tinham anos de empresa. Então eu entrava numa empresa, não é comodismo, mas é a satisfação. Uau. São duas coisas diferentes. Comodismo e satisfação são duas coisas diferentes. Uau. Eu tinha uma ambição, mas satisfeito com o que tinha. Então eu conseguia desfrutar e até ter ócio. Parar, refletir, viver um pouco mais. Hoje não dá. Eu tenho que o tempo inteiro afirmar o meu eu. Então, para afirmar o meu eu tenho que vender. Sim. Então eu tenho que pensar a primeira coisa, em estética. Então, meu nariz não vende. Eu vou afinar o nariz no filtro. Meu cabelo não é legal. Olha aí. Então, tipo assim, eu me divido em 2 pessoas, a do espelho e a do story. Eu não digo que é uma falsidade, eu digo que a cultura está impondo isso. É isso que as pessoas têm que entender. Não é um surto coletivo, é cultural. Cultural. E já não tem... Não tem pra onde correr, né? Como é que você não vai ter um perfil na rede social hoje? Você é meio que forçado. É claro que tem as suas exceções. Mas diga assim, meio que você... É um efeito manada. Você vai acabando entrando porque a ideia de você socializar, de conhecer, de se relacionar, perdeu o tato físico. Já não é tão físico. Tanto que a pessoa pede um perfil na rede social, ela entra em depressão. Muito. Aí que vem a depressão, vem a ansiedade. A pessoa acha que se ela tiver pouco seguidor, ela está vivendo errado, ela não serve, ela não tem qualidade. Ela não tem engajamento. Ela não tem engajamento. Então não está sendo aceita. Não está sendo aceita. Ela tem essa sensação. E hoje, muitos jovens adolescentes entram em depressão profunda, pastor, com isso. Acredito. Muitos. Não só jovens, mas a galera já adultinha e já adulta. Que entra em depressão. Poxa vida, eu não sou aceito. É a sensação. O meu grupo, o meu nicho não está interessado naquilo que eu produzo. É tão louco que a nossa vida está sendo medida por estatística. Olha aí. Esse que é o problema. Então, tipo assim, postei um vídeo. Deixa eu ver aqui quem tá. Quantos comentários, quantas curtidas, quantos engajamentos. As pessoas até falam para mim, nossa, pastor, você usa pouca rede social. Não é que eu uso pouco a rede social. É que, tipo assim, você tem que escolher. Eu preciso ler, eu faço faculdade, e eu preciso ter cuidado, porque vicia. Vicia. Não adianta você falar que não vicia, porque você vicia, e daqui a pouco você está vivendo em função disso. Aí você já está vendendo o seu discurso, você já está não se aceitando mais, você começa a se comparar com as pessoas. E aí começou a comparar, já começou a afundar, porque cada um tem o seu talento, pastor Thiago. Cada um tem. Tanto na igreja como na vida, tá? Tô falando assim no geral, tá? Sim. Quando a gente tá falando do mundo, tô falando no geral. Sim. Na igreja, nem preciso dizer. Por exemplo, eu tô aqui contigo participando do Ebom, pastor Carvalho Júnior também participou. Sim. Cara, eu admiro demais a forma que o pastor Carvalho Júnior prega. Demais. Mas eu não sou o pastor Carvalho. Sim. Eu admiro demais. Gosto do pastor Carvalho, como pessoa e como pregador. Mas eu não sou o pastor Carvalho. Eu não sou o pastor Elson, eu não sou o pastor Marco Feliciano, eu não sou o pastor Eliseu Rodrigues. Eu admiro, louvo a Deus, agradeço a Deus pela existência desses homens que estão influenciando uma geração, mas eu tenho que entender a minha porção. Sim. E agradecer a Deus por também contribuir. Isso. Como eu posso contribuir? Eu acho que é essa a questão. Pastor, e isso é uma coisa muito séria, porque a gente fica tão querendo ser o que nós não fomos chamados para ser. E isso, quando não somos o que nós somos chamados para ser, entramos em conflito com o propósito. Entrando em conflito com o propósito, o negócio não produz. Não produzindo, a gente se frustra. E frustração, eu aprendi, é que não é não acontecer. Frustração não é não acontecer. Frustração é acontecer, mas não da maneira que eu esperava. Entendi perfeitamente. Entendeu? Por exemplo, a pessoa vai lá e faz um pudim. Você já fez pudim? Eu sou péssimo. Mal frito. Não, por exemplo, você foi lá e viu uma receita de ovo. Perfeito. Falou, cara, o cara fritou o ovo desse jeito assim. Vou imitar. Cara, eu vou fazer. Uhum. Aí você vai lá, tudo certinho, faz tudo que ele fez. Falou, mas não sai igual. Já pensou, falou, cara, vai sair igual.
chama os amigos e fala, gente, vocês vão ver o ovo que eu preparei. A hora que você sai totalmente quebrado, tudo espedaçado, não sai que nem ovo bonitinho. Aconteceu, mas não foi da maneira que você esperava. Você idealizou. Não teve aquele desempenho igual, né? Então, o camarada que fica olhando muito rede social, ele idealiza uma vida que não é dele, e ele vai, às vezes, lutar para isso acontecer, mas não vai acontecer, porque não é... Deus não chamou ele para aquilo. Aí não acontece do jeito que ele esperou, ele se frustra. Mas assim também, eu acho que o pessoal também pega muito pesado. As pessoas ficam assim, a rede social não é realidade. Não, é uma realidade, mas uma qualidade que você melhor tem. As pessoas colocam na rede social, e é o certo. Sim. O seu melhor desempenho. Então, a sua melhor performance. A sua melhor performance. Então, quem canta é o que eu faço. Eu acho legal isso. Eu acho que o problema todo, professor Jair, é quando você começa a acreditar que a sua existência está firmada nisso. Tipo, se eu não tiver uma resposta, eu me frustro e acho que a minha existência não tá valendo a pena. Vem burnout, ansiedade, depressão, ou a questão, por exemplo, que em excesso de pessoas que têm menos de idade do que eu, estou com 36, pessoas com 26 anos estão fazendo procedimento estético. Pô, na nossa época não tinha isso, cara. Você era feio. Nós somos. Não tinha, Rapaz, não tinha como, cara. Você olha lá, a pessoa já fez tanta... Nada contra quem faz plástica, mas já fez tanta plástica não. que o que ela tirou já dá pra fazer uma criança de 10 anos já. De 3 anos. Não, e é engraçado, né? É tipo assim, eu também não tenho nada contra. As pessoas acham assim, que você dá uma opinião, você é contra. Não é o que eu tô falando. Tô falando assim, que às vezes não necessita daquilo. Mas você precisa se vender. Essa é a cultura. Isso não é questão de você estar maluco ou não. O mundo hoje ele funciona assim. Possa ser que daqui a pouco não funcione mais, mas ele funciona assim, nessa preocupação, nessa loucura de você... Quer ver uma coisa louca? A gente está conversando aqui no podcast, né? Aí meu celular tá lá. Sem outra situação, né? Que nem você, pastor, tá como entrevistador, mas se numa situação a gente jantando, ou a gente conversando, ou a gente passeando, é o tempo todo a gente... Olhando. É um negócio que já é automático. É automático, mas é isso que eu tô falando. É automático. Querendo... Eu tô aqui, mas eu tô... Tem hora que eu... Isso aí. Já se tornou... Isso aqui já se tornou, parece que uma parte do nosso corpo. Toda exceção tem sua regra. Não tô falando que todo mundo vive assim. Sim. Né? Eu tô falando que todas as pessoas pensam assim. Só que eu tô falando que a cultura é essa. Então você tem só uma qualidade, você traz essa qualidade aguda. O problema é quando a vida ela te impossibilita disso. E já começa os agravantes. Quais seriam esses agravantes? Tem vários. Por exemplo, tem gente que gostaria de ser e não tem, não porque é preguiçoso, mas porque a vida acabou arrancando dele essa possibilidade. Tem gente que foi educado ser a figura paterna, Sim. ser a figura materna. Sim. Às vezes não teve uma vida financeira que pudesse ter estudado. Uma pessoa que não teve ninguém para direcionar ela, para ensinar ela quem ela é, onde ela pode chegar, não passou por um processo educativo saudável. E aí ela tá vivendo, vendo todo mundo indo e ela mesma não se encontrou. Já é um problema grave. O pastor Carlos Júnior, essa questão da rede social, do pessoal ver tudo, porque a gente na rede social foi o que o senhor falou aí, a gente só coloca a melhor parte da gente, assim, que a gente quer que as pessoas vejam. Ninguém coloca chorando. Não faz sentido também, né? Mas tipo, pra você ver que a vida é uma vida real, mas somente de um lado. De um lado. Não tem o lado real do sofrimento. Ninguém coloca, hoje eu acordei depressivo, hoje eu briguei em casa. Até porque vão achar que você está se vitimizando. Exatamente. Hoje eu briguei em casa, discuti com a minha esposa. Hoje eu arrumei minha mala para ir embora. Hoje eu entrei dentro do trabalho e discuti com o meu patrão. Não, só coloca a parte work, coloca serviço, mais um dia. Ninguém coloca na academia, só coloca o treino mais top, a parte mais bonita, mas não coloca a parte feinha. Que até que é estranho. Tem uns aí você colocar também. Eu só botei a cara e já tá feio, não adianta. Então, porque se vende a melhor parte. Sim. E esse desejo que a pessoa entra até numa neura de inveja, até a parte espiritual. Sim, aí já começa a acarretar vários problemas. Porque eu vejo às vezes os caras postar lá, no monte, orando, fazendo isso, fazendo aquilo. O cara que não faz aquilo, fala, cara, eu acho que eu não tô crente não. Porque, cara...
Você é engolido por aquilo. E aí? É assim, pastor Thiago, eu acho assim, ó. Seria uma crise de Asaf ou não? Tem inveja do... Eu não sei se... Eu tenho cuidado, assim, eu não sei se é inveja ou se você realmente está achando que você está vendo errado. Eu estou falando assim, como você mede a sua existência pelo like e pelo comentário, eu acho que você fala assim, caramba, mãe. E o que você falaria para essa galera? Conselho que você daria? O primeiro conselho que eu posso dar para essa galera é, primeiramente, você entender que a sua existência é completamente dependente de Deus. Uau. É a abnegação. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sou, mas Ele é em mim. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender é a satisfação da existência em Deus. Glória a Deus. Isso é forte. Essa é a primeira satisfação. Então, se a minha existência depende de Deus e eu me satisfaço em existir para Ele, por Ele, já estou vendo certo. Glória a Deus. Já estou vendo certo. A questão não é eu ser melhor ou pior do que os outros. Eu entender que a minha vida em Deus está saudável. Uau. Se eu existo por conta dEle e dependo dEle e me esforço para viver uma vida saudável com Ele, já está valendo a pena a vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é eu entender que essa sociedade do desempenho, usando uma expressão aí de Byung-Chul Han, é que eu queria... Não, pode falar. Profundo. Eu não entendo muito, mas o pessoal... Eu acho que o Byung-Chul Han, ele escreve uma obra espetacular. Sim. Percebendo a sociedade hoje, bebendo em outras pessoas, né? Como Bauman, etc. Bauman, sim. E ele entende que a sociedade agora é do desempenho ou sociedade do cansaço. Então, você desempenha o tempo inteiro. Então, como você acaba sendo produtor e empresa ao mesmo tempo, você não tem essa capacidade de abnegação, de reconhecer que você não produz, é feio. Eu preciso produzir. Tanto que as mensagens hoje em dia estão beirando maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É a ideia que tem um Deus bom e um Deus mau. E eles ficam lutando entre si. Uau. Isso não é uma ideia bíblica. Meu Deus. Porque o diabo não é Deus. Mas a gente coloca o diabo como uma ação inversa e maniqueísta. Então, o que seria um discurso que vende, por exemplo? O diabo está impedindo você de desenvolver. Uau. É sempre o tempo todo assim, eu aceitar e tipo assim, louvar a Deus, pastor Thiago, como eu falei ontem na mensagem. Sim. Pela sua capacidade, que não necessariamente é a minha ou que eu possa ter. Eu posso até buscar me espelhar, me inspirar, mas aceitando os meus limites. Tudo que vem na minha força, tem que fazer, tudo que vem na minha mão, eu faço conforme a minha força. Sim. É essa a ideia que eu estou querendo dizer. Não é me medir, mas se alegrar. Nem sempre é o diabo, é a minha capacidade. Quer ver? Eu não vou cantar igual... Deixa eu ver uma pessoa que canta muito bem aí. Jairo Bonfim. Eu não vou cantar igual Jairo Bonfim, não vou cantar igual o Lucas Agostinho. Sim. Eu não tenho a voz dos... Eu não tenho, queria ter. Seria queria tão bom. ter. Seria tão bom. Aí eu não dava nem a mão pra ninguém. Queria ter. Você acha que não? Queria ter, mas eu não canto, não é a minha função. Eu posso cantar no final do culto. Igual eu queria ter a sua inteligência. Mas a minha mensagem é arroz e feijão. É o cego de Jericó ali, tranquilo. Não, mas é que assim, você, Thiago, eu não sou tão inteligente assim também. Imagina, não. se fosse. Não é assim, não é assim. Eu acho assim, você, Thiago, tem um nome natural. Por exemplo, por que nem todo jogador de futebol é igual ao Neymar? Que não tem não nasceu, mas significa que ele não desempenhou uma carreira boa? Essa é a questão. A questão toda é quando eu começo a achar que eu preciso ser assim para que minha vida tenha sentido. E quando a vida não vai ter sentido assim. É o caso de Raquel e Rebeca. Sim. Raquel e Rebeca. Raquel e Lia. Olha que extraordinário isso. Raquel não engravidava. Não engravidava. Ela passa a observar que Lia começa a gerar filhos. Sim. Quando ela tem Rubem, ela tem 4 filhos, Lia. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Um dia Lia observa que Rubem está levando para casa de Lia mandrágora. Olha. E mandrágora é um fruto afrodisíaco. Algumas pessoas antigamente achavam que era um fruto mágico, até porque Afrodite é chamada de deusa das mandrágoras. Então Raquel fala assim, agora entendi. Ela engravida na técnica. Ela fala assim para Lia, vamos fazer um trato? Me dá as mandrágoras do seu filho e fica com Jacó hoje, porque hoje é meu dia de ficar com Jacó. Então você fica com Jacó, me dá a mandrágora. Ela fica com Jacó
A Raquel pega a mandrágora, Lia engravida de novo e Raquel não gera. Só que os 4 filhos de Lia é extraordinário, porque Rubem vem do termo hebraico que significa Deus me viu na aflição. Uau. Simeão vem do Shema, que é ouvir, que é Shimon, que é Deus me ouviu em meu desprezo. Levi tem uma expressão que, até num discurso rabínico eu achei interessante, ele faz uma conexão com a expressão nó, ou conexão, e Judá é louvor. Então, qual a ideia de Lia? Ela está sofrendo, ela não tem o amor que Raquel tem. Ela não tem, ela até acredita, agora que eu tenho Rubem, Jacó vai olhar para mim. Só que ela começa a dizer, poxa, eu tive Rubem, mas eu não estou tendo o like de Raquel. Uau. Eu tive Simeão, mas não estou sendo ouvido como fulana. Mas sabe de uma coisa? Eu vou cantar a Deus, eu tenho Judá. Glória a Deus. Eu vou cantar, eu vou viver. A questão satisfação, toda, né, do que tem. De alguma forma, mano. Entendi. De alguma forma, você tem que continuar. Pastor Thiago, você tem que continuar vivendo, mano. Ser feliz com aquilo que Deus te deu. Que você deu. Não é o comodismo, é a satisfação. É o que eu falo pra todo mundo. Não é me acomodar. Eu tenho uma ambição. Sim. De ser uma pessoa melhor, de estudar mais. Mas aprender a ser feliz com o que tem hoje. Agradecer. Usufruir. Pronto. Usufruir. É esse o sentido. Usufruir. É esse o sentido. Porque o pessoal só quer mais. A gente compra um carro, mas a gente não tá feliz com o carro e quer já o outro. Mas essa é que é a ideia, mas tipo assim, ó. Mas por que eu não tô feliz com esse carro? Porque o outro tem um carro melhor. Por que eu não tô feliz com a porção que Deus me deu? Por que eu não tô feliz? Por que eu não estou feliz com o dom que Deus me emprestou? Porque Ele vai requerer, mas Ele me emprestou um dom. Por que eu não estou satisfeito com isso? Uau. Por que eu tenho que estar sempre buscando o tempo todo mais sem desfrutar do que Deus já me deu? Deus está falando comigo aqui. Viu? Do que Deus já me deu. Você está entendendo? Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor me deu. E eu quero fazer o máximo que eu puder com o que me deu. Se alguém for além disso aí, eu tenho que agradecer a Deus. Ser feliz pelo outro. Me espelhar no outro. Mas não me equiparar. Não me comparar. Eu não sei o quanto aquela pessoa está em Deus. Tipo assim, às vezes ela tem uma dedicação muito maior do que a minha. Não conhece uma a vida história, muito. Então, tipo assim, não é assim. Eu não sei o que Deus tem preparado ali. Como Deus está usando aquela pessoa. Porque a glória é de Deus. É esse que é o problema. Nós temos a mania, pastor Carlos, desse pensamento de Pedro, né? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro faz isso. Mas a gente gosta de olhar para o João. E aquele? Cara, eu gosto muito de um texto de Jabes. Mas gosto demais desse texto de Jabes. Eu falei recentemente sobre ele. Falei no Sebijoc, no evento de jovens. Jabes, ele nasce em dor. Uau, sim. Ele aceita a dor? Não, mas ele resolve clamar a Deus. A ideia de Jabes é essa. Se a minha existência está dolorida, está ruim, não é um número de seguidor que vai melhorar, mano. É verdade. Ou like. O que ele fala? Senhor, se o Senhor me livrar desse mal, se o Senhor abençoar a minha vida, ele nem termina a oração. Glória a Deus. Deus ouviu e fez ele mais ilustre do que os irmãos. Ele nunca pediu para ser ilustre, pastor Thiago. Ele pediu para não sofrer muito. Fala isso, porque tem alguém que precisa ouvir isso aí. A ideia de Jabes não era me faça mais ilustre do que o outro. A ideia de Jabes é, Senhor, toma a minha vida. Toma a minha vida. Se o Senhor puder fazer com que o mal não chegue na minha tenda, glória, eu te louvo. Uau. Eu te agradeço. Rapaz, se eu tiver o pão de cada dia, a satisfação. Se eu ver meu filho alimentado, se eu tiver bons amigos, é o que vai contar, pastor Thiago. É o que vai. Eu acredito nisso. Eu me alegro quando eu vejo Deus levantando jovens, gente nova pregando, cantando. Eu me alegro, mano. Eu também. Só que eu não vou deixar de levar meu filho no colégio, brincar de lutinha. Eu gosto muito de brincar de lutinha com o Bernardo. Sempre perco. Sim. Sempre perco pra ele. Sempre a gente perde. A gente perde, né? Eu sempre sou vilão. Tu é vilão também ou não? Eu sempre sou vilão. Meus filhos é o Hulk, é o Homem-Aranha, é o não sei o quê. Eu sempre sou vilão. Eu sempre sou o Thanos que ele chega e fala assim. Tem isso? Tem. Não, eu solto o poder e falo, mas isso aí não vale. Eu não tenho... Eu não vou deixar de ver essas coisas pra ficar postando, cara, 3 views no dia. Eu não vou, mano. Tipo assim, deixar de assistir uma série com a Cristiane no fim do dia
preocupado com, meu Deus, o que eu vou postar amanhã? Peraí, o que eu vou falar amanhã? Meu Deus, eu tenho que fazer assim, mano, acho que eu sou um dos poucos pregadores que eu nem canal no YouTube eu tenho. Tô errado. Sim. Isso não é louvável, tá? Isso não é virtude. Isso é um erro meu. Mas, mano, você vai deixando a vida te levando assim, andar de bicicleta com o moleque, assistir uma série com a esposa. Sujar. Agora ele vai fazer aniversário. Juntei umas moedinhas lá, a gente vai lá naquele parque e fala assim, ô pai, me leva no... Ele é um bom filho, cara. Eu sou suspeito de falar do Bernardo. Me leva no tal de Beto Carreiro. Poxa. Falei, se você orar a Deus, se Deus vai abençoar o papai, fala pra Deus. E Deus abençoe, né? O papai tá bem, né? Eu falei... ora a Deus. Ele orava, Deus abençoe meu papai pra me levar no Beto Carreiro. Olha aí. Fui lá, consegui. Mano, conseguiu, isso é gostoso demais, cara. É tipo assim, tipo, não dá pra ir no Beto Carreiro e também ficar com o celular na mão filmando o tempo todo, cara. É o meu momento. Não, é isso que eu tô querendo falar, isso aí é tudo. A Jéssica, minha esposa, sempre fala isso. Cara, desliga o telefone, vamos viver. Ninguém precisa saber. Você tá em... Viva sem ninguém precisar saber. É isso, mano. Agora o cara vai no banheiro, o cara posta. O cara vai comer uma pizza, o cara posta. A gente, né? O cara faz uma coisa, a gente posta. A gente vai andar na rua. Um pouco. Cara, que rua bonita. Deixa eu postar pro pessoal ver a rua que eu tô. Perturba um pouco, mano. Entendeu? Acho assim, tipo a gente vai pros Estados Unidos, quer postar tudo. Tudo é legal. É legal, mas dosar. Porque se você vira escravo daquilo... E esse é o ponto de vista que eu tô falando que o mundo tá ficando meio louco. É tipo assim, eu já não aceito mais quem eu sou, eu já não agradeço mais a Deus pelo que eu tenho, eu não agradeço mais porque eu sempre quero mais. A minha maneira de gratidão é saber se fui aceito pelas pessoas. Se eu fui aceito, obrigado. Deus tá me abençoando. Se eu não fui aceito... Deus não tá me abençoando. Deus não tá me abençoando. Deus não tá me abençoando. Eu tenho que rever aqui o meu conteúdo para mim poder alcançar as pessoas, o engajamento, tarará, e faz o que você falou. A pessoa passa a existir, não viver. Passa a existir, não viver. Mano, aí você falou uma coisa pra mim ontem muito legal. E a pessoa existe, mas ninguém sabe ela. A gente sabe o que ela faz. É isso aí. Rapaz, eu acho engraçado Fala assim. isso, porque isso aí eu acho... Cara... Da utilidade? Sim. Que é o que acontece hoje. A nossa existência é utilidade. Então... Existência é utilidade. É utilidade. Não sei se num todo, mas boa parte da existência é utilidade. É aquele exemplo de Heidegger. Tá muito inteligente. Eu tô me sentindo inteligente aqui falando com gente. Eu tô falando um pouco... Eu não sei se o pessoal vai reclamar, porque eu não tô usando muito texto bíblico. A pessoa pode falar que eu pode me criticar depois na internet. Eu falei pra você é um pensador. Pensador é isso. Então, eu gosto... Porque assim, o podcast, mano, é um bate-papo. E eu sou um ser humano também. Eu também converso sobre outras coisas. Não só... Amo o texto sagrado é a base de tudo. Pelo amor de Deus. Sim. Né? Tanto que eu não amo estudar a Bíblia e me esforço para aprender um pouco. Mas a gente tem que conversar... É um bate-papo. Então as pessoas podem até pedir desculpa a alguns irmãos que podem querer... O pastor não falou de um texto. Não, mas falou vários aí. Mas eles vão me perdoem, que eu tô aqui, o papo tá ficando bom. Tá ficando bom. Eu peço perdão porque as pessoas podem achar que... que você falou da utilidade. Hoje... Somos conhecidos... Pelo que fazemos. Eu acho que na vida, tudo é utilidade. Por exemplo, o que é um copo? Um objeto para reter um líquido, uma água. Não, isso não é o copo, isso é a utilidade do copo. O que o copo é, o seu processo químico, o que fez ele ser um copo, eu desconheço. Cara, isso é eu não sei o que ele é em si. É muito forte. É muito forte, né? Eu não sei o que o copo é em si. Eu defino o copo mediante o que eu uso. Cadeira. O que é a cadeira? Essa cadeira que eu estou sentado. Ela é um assento. Não. A função dela é com que eu me assente, mas ela é acolchoamento, ela é rebite, ela é alumínio, ela tem um processo ali para ser o que ela é, mas eu não sei o que a cadeira é na essência. Eu sei o que é o fenômeno que se apresenta a mim. Então eu entendo as coisas pelo seu fenômeno, pela sua utilidade. Então, quando eu falo, quem você é? Você sempre define o que você é pelo que você faz. Sou um pastor. Pronto. Então, se você não é útil, você não serve. É aquela ideia de Mafezoli. É uma frase de Mafezoli meio complicada, que não dá para levar na literalidade. Eu tenho que falar assim, porque senão as pessoas vão achar que eu estou sendo categórico. Sim. E eu não estou sendo categórico em tudo. Porque nem tudo é exatamente dessa forma. Estou generalizando. Mas Mafezoli fala, eu sou o que sou porque alguém disse que sou. Uau. Eu sou o que as pessoas dizem que eu sou. Basicamente,
Não na sua inteireza, tá? Mas basicamente é isso. Mas no contexto social, sim. Eu acho que a sociedade agora é a sociedade narcísica. Conhece o conto Narciso? Não, fala. O conto de Narciso é um conto curto grego, que Narciso é um camarada muito belo, muito bonito. E a mãe de Narciso estava preocupada com o que seria da vida dele. E alguém disse para ela assim, um profeta, não lembro o nome dele, mas falou assim, ó, Narciso vai viver bem enquanto ele não se vê. Uau. Narciso não pode se ver, não pode se contemplar. Tranquilo. Narciso, cara, é tipo... O cara é espetacular, mano. Porque além de bonito, o cara é caçador. Então o cara é... Pô, acima da média. Pacote completo. Pacote completo. É. Tiago de Assis. Pronto. É igual Na verdade, era Narciso de Assis. Olha aí. Narciso de Assis, lógico. De repente, não, eu acho que o Narciso foi no salão de beleza do Pablo Marçal. Beleza. Ele foi lá no salão. Entendeu? O vaso chegou a chorar. Ali era filtro. Cara, tô chorando. Eu cortei o raciocínio, perdão. Ai, fala aí, do Narciso. A gente corta essa parte aí. Não, pelo amor de Deus, cara. Pode deixar. Não pode rir. Pode pelo amor de Deus. Aí Narciso, ele se perde e encontra uma ninfa. E essa ninfa é chamada Eco. E Eco se encanta com Narciso, né, cara? Só que Eco, ela tá condenada a falar sempre a última expressão do que quem fala com ela. A ideia é do Eco mesmo. Sim. Ela conversa... Único... Se não me falha a memória, eu não quero comentar. É por isso que é o Eco? É, porque ela entra na caverna. Quando ela é rejeitada por Narciso, ela entra na caverna. Sim. E o nome da ninfa é Eco. Tem um rolo dela com Hera e Zeus. É longo a história. Sim. Mas para resumir... O único diálogo, se não me falha a memória, eu não quero cometer nenhum erro aqui, eu tô falando de cabeça. Sim. Se não me falha a memória, o único diálogo que tem de Narciso com alguém é com Eco. Então Narciso é alguém que só conversa com alguém que ecoa ele na boca dos outros. Então narcisista só consegue dialogar se eu tô ecoando na sua boca, mano. Se eu não tiver um eco, se alguém não estiver falando de mim, conversa é desagradável. Cara do céu. Eu não consigo me relacionar com ninguém, só com o meu próprio eco. Ele não aceita ficar com a ninfa, ela acaba se entristecendo, os deuses condenam ele e arma um riozinho para pegar ele. Aí ele tá com sede, vai beber água, ele se vê. Quando ele se vê, ele se apaixona. Eita. Aí ele conversa com ele mesmo e não é correspondido. Então ele fica dias conversando com ele, tentando se conquistar. Aí ele morre afogado na própria imagem, mano. Uau. Meu Deus do céu. Cara. Então o sentido da existência narcísica é o eu. É o eu. É o eu o tempo todo. É eu, tem que ser eu. É tudo ao redor de mim. Só eu posso, não aceito o outro. Cara, por exemplo, uma coisa que eu falo pra todo mundo. Eu sou pentecostal, pastor Thiago. Eu também sou. Eu sou pentecostal, eu gosto. Eu sou pentecostal. Pentecostal. Né? Então, eu tenho uns amigos, cara, que pregam assim, mano, que eu fico assim, admirado. Admirado. O fato de eu não pregar assim não significa que eu condene quem prega de forma enérgica. Sim. É isso que eu não entendo. Eu não preciso que eu ecoe ou que a minha forma de ser seja a correta. Cara, e isso é muito porque tem muito amigo nosso que se não for do jeito dele, da maneira dele, se os caras não explicar um texto como ele explica, acha que o cara tá errado. Esse que é o problema. Eu acho assim, cara... Cara, cada um... Mano, alcança um tipo de pessoa. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade de pregar em praça. Imagina eu pregando na praça. Eu também tenho essa dificuldade. O meu jeito de pregar talvez seja difícil de uma pessoa não crente ouvir. Isso é um problema que eu tenho que resolver. Eu preciso resolver isso. Isso não está perdendo sentido. Mas pastor Carlos, eu vejo o seguinte, mano, que, cara, os 5 ministérios, mano. É isso que eu tô falando, mas tem Poxa, gente que é mais simples. E ele vai alcançar vidas, mano, de uma forma que eu não vou conseguir. Não precisa ser eu. Exatamente. Mas o cara o jeito que eu quero. O problema hoje é que o cara ele quer cabecear, quer chutar, quer que tudo seja ele. Ele tem que ser a estrela do time. Ou eu tenho razão em tudo. Você quer ver um negócio que é louco? Eu recebi um convite uma vez, um convite espetacular, para falar sobre o Apocalipse. Arrebatamento. Sim. Eu não falo de arrebatamento.
Não porque eu não conheça. O que eu conheço é muito pouco. Não me credencia a ensinar. Deu para entender? Deu. Eu conheço o suficiente para mim. Não o suficiente para... Senta aí que eu vou te ensinar sobre arrebatamento da igreja. O que eu sei para mim. O máximo que eu posso falar na minha igreja, na confissão de fé da Assembleia de Deus. Mas eu não domino. Eu tenho um amigo que estuda isso há 30 anos. O que eu fiz? Chuta. Pastor, obrigado. Leva fulano. Eu tenho um amigo que é muito melhor do que eu. Não, pastor Carlos, mas eu quero você. Não, mas eu não vou ser bom para a sua igreja. Nesse assunto, pastor, pode escolher outro. Que eu possa falar. Agora, no que eu não sou pastor. Mas eu conheço quem é. Isso é bonito. Isso é bonito. Eu conheço quem é. Cara, isso é legal pra caramba. Hoje nosso meio os caras... Muita gente com inveja, cara, do cara crescer um pouquinho. Ah, vou indicar, não vou indicar. Mano, graças a Deus, eu tenho a minha área. Eu gosto, eu falo para adolescente, falo para jovem. Não, adolescente espetacular, tô falando. E me preocupo com isso, me preparo para falar para eles, para que eles possam entender. Só que tem pessoas que, se for falar para adolescente, não vai falar. Por tem mais crânio que for. Mas o adolescente... A linguagem, né? A linguagem, a contextualização é diferente. Eu concordo. Cara, e eu chego às vezes para falar para obreiro, e eu não, embora eu seja pastor de uma igreja, eu falo para os meus obreiros, mas eu sei a minha limitação, e eu aceito isso, e eu não fico triste com isso, pelo contrário, eu vejo um camarada como você falar, como Carvalho falar, como outros pastores falar, cara, eu fico feliz, como às vezes eu ouço outros amigos me ouvindo, que eu sei que intelectualmente, tipo assim, é Davi e Golias, eu tô lá embaixo, eu sou o verme do carrapato perto dos caras, mas os caras me ouvem às vezes, e feliz. Cara, isso é a beleza. Mas, pastor Thiago, é que eu falo assim, ó. A essência do evangelho, da mensagem do evangelho, ela não pode ser mexida. Sim. É um só Deus, um só batismo, perdão só através do sangue de Cristo, através do arrependimento, salvação pela graça. Essas mensagens, a exposição do texto, isso não pode tirar. Sim. O que muda é como você oferece essa apresentação. Exatamente. O cerne da mensagem, o pregador pode ser engraçado, mas ele está falando o cristianismo mesmo, do protestantismo. É bíblico o que ele está falando. Então, irmão, ele pode ser engraçado, mas essa é uma qualidade dele. Quer ver Cristo? Para Nicodemos, ele fala num patamar que nem Nicodemos entende. Sim. Mestre. Como pode você ser mestre? Mestre ali, cara... Não entender essas não, coisas. A pessoa tem que entender que o judeu estudava naquele período... Não, era dos 6 aos 10. Não era 4 anos de faculdade, né, professor? Não, tá louco. Ó, dos 6 aos 10. Se a criança fosse boa dos 6 aos 10, ela ia para uma outra escola. Se ela se despontasse até os 14, ia para a casa do rabino. Na casa do rabino, ela ficava até os 30. Então, mais ou menos, aí 24 anos de estudo. Você não está entendendo o que eu estou falando? Me admira você que é mestre não entender. Uau. Como é que você não está entendendo o que eu estou falando? Para camponês, só vai ter que ser do grão de mostarda. Olha as aves. Você não pode ver como... Ó, melhor sermão ali de estrutura de homilética que eu já vi, temática é o de Cristo. Vocês não podem andar como gentios andam. Introdução. Tema da mensagem. O Deus é o mamon. Tema da mensagem. Tema da mensagem. Aí, Deus já anota aí, pessoal. O Deus é o mamon. Olha o homilética. Olha o sermão de Cristo. Olha o esboço. Introdução. Vocês não podem andar como gentios andam. Quem está ouvindo fica aguçado, porque a pergunta causa curiosidade. Como é que gentio anda? E por que eu não posso andar como eles? Primeiro tópico. Eles andam preocupados com o que vão comer, com o que vão beber e com o que vão vestir. Aí você fica assim, estranho, porque eu também preciso comer, eu também preciso vestir, eu também preciso calçar. Aí diz assim, ó, ilustração. Não é parábola, porque parábola é um quiarismo, é um ensino indireto. Mas ilustração é direto. Vocês não estão entendendo? Então olhe para as aves. Uau. Cada público, incrível, é isso que eu estou falando. Cada público. Uma forma de expressar. Para um eu falo de campo. Para outro dá para falar um pouco mais complexo. Não porque eu estou menosprezando um, mas é a questão, por exemplo, obreiro. É um povo que já conhece a Bíblia, não preciso explicar tanto as coisas. Num culto de novos convertidos... É diferente. É diferente. É diferente, pastor Thiago. Então, tipo assim, a minha preocupação é a essência da mensagem. A essência. Como ela é servida. Então, outro exemplo que eu achei maravilhoso. Fui pregar em Rondônia, pastor Ari. Você tem conhecido esse camarada? Pastor Ari, presidente de Vilhena. Pregou eu e ele. Mesmo dia, tá? Mesmo horário. Eu preguei primeiro,
Ele pregou depois. Rapaz, eu esbocei, me dediquei, não sei o quê. Fui pregar lá. Uma benção, preguei sobre Gálatas 5. Aquele meu jeito. Sim. Aí ele veio com uma tomada na mão. Tomada mesmo. Rapaz, eu nunca vi uma palestra. Eu implorei para ele deixar filmado aquilo. Ele falou assim, não, corta que eu vou falar uns assuntos mais pra gente aqui. Então, não, você tá louco. Nossa, a maior palestra de adolescente que eu já vi na vida. Olha aí. Irmão, ele brincou. Você ria, você apanhava rindo. Olha aí. Não, espetacular. Pega tudo que eu ensinei ali. Você tá entendendo? O grego. Não, porque o hebraico. Foi bom. Agora, eu vou pegar uma tomada aqui, vou mostrar pra vocês aqui como é que a vida... prática, pra vocês entenderem. Irmão, é que nem a linguagem que ele adotou não perdeu a essência da mensagem. Mensagem altamente bíblica, mas a forma que ele expôs coube melhor na cabeça de adolescente. Você entende isso? Falou isso aí, agora eu lembrei. Eu participei de um evento, tinha 2 ensinadores assim. Um veio tipo assim, veio a parte teórica, igual você faz, coisa linda, mas com aplicação, coisa maravilhosa. Sim. Cara, e há quem goste. Eu fiquei uau. Aí o cara que ia vir depois, eu falei, mano, esse cara tá lascado, cara. Pensando, né? Cara, o cara subiu. Mano, ele pegou um chocolatado. Olha aí. E pegou um suco de laranja. Sabe um chocolatado? Sim, concordo. Pegou um suco de laranja e falou, hoje eu quero pregar hoje sobre isso aqui. De dia você... Ele falou, você ora, você busca chocolatado. À noite você vai ver as coisas do mundo. E tá. Aí fez a comparação ali. Só que chega uma hora que você quer misturar. Ixi, foi horrível o sabor. Olha aí, cara. Ele falou, como que você acha que você pega um pouquinho disso, um pouquinho daqui. Você acha que Deus tem que... Cara, a hora que olhou aqui, eu falei... O outro que tinha falado foi maravilhoso. Mas esse aí, exemplo, a molecada saiu no final do culto dizendo assim, cara... Ele não foi bíblico? Foi bíblico. E ele trouxe o quê? Um exemplo. Da mistura. Ele conseguiu simplificar a teoria. Lindo. É uma coisa que hoje eu já tenho dificuldade. Não, então, mas é sua... mas isso que eu tô falando... Você é mestre. Deus chamou você para ser mestre. Ontem mesmo, o texto, você foi linkando. O nosso povo aqui em Dourados é um povo muito querido. Maravilhoso. Mas a gente sabe que é um povo que é um povo de origem simples. Então você vê que o povo tá aqui, tentando entender. Hora que você conseguiu transmitir de uma maneira que o povo entendeu, poxa vida. Era 00:30, 2 horas, eu vendo o pessoal repostar, eu vejo o pessoal mandar nos grupos, que mensagem, que palavra, gente, poxa, que legal. Então isso aí conseguiu chegar no objetivo. Então Deus chamou você para ser mestre, e o mestre, como você viu esses dias, é o cara do dedinho, né? Aquele que vai nos pontinhos. Mas é que eu tô falando assim, ó, é obreiro. É obreiro. Você tem que ser... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Sim. Não precisa ser o que eu acho, as minhas certezas, como eu penso. Sim. Mas entender que é um corpo. Se a mensagem é o evangelho, tá maravilhoso. Glória a Deus. Viver com mais calma para eu poder encerrar minha fala, entendendo, agradecendo a Deus pelo que eu tenho, pelo que Deus me deu. Por mais seja simples. Eu sou morador da Baixada Fluminense, cara. O pessoal me vê viajando, eu sou morador de Nova Iguaçu, mano. Eu não moro em Copacabana, na Barra da Tijuca, nem no Leblon. Eu sou feliz, cara. Deus me abençoou, tô bem em Nova Iguaçu. Tá bom, tem um carrinho velho. Sei. Eu tô falando sério. O meu celular, cara, um S10. Tô feliz, cara. Não tô acomodado. Uma hora Deus vai abençoar um pouco mais, eu consigo ter. Enquanto ele não tem, mano, obrigado, Jesus. Pelos amigos que eu tenho, pela igreja que eu faço parte, por ter tido o privilégio de ser pastor de um povo, auxiliar. Obrigado pelo meu pastor, que me apacenta e cuida de mim, da minha família, pelo pai que eu tive, e tentar, como Jabes, se o Senhor abençoar e não fazer mal chegar na minha tenda, irmão, eu consigo ser ilustre. Tá bom? Eu vou ser ilustre se Deus me abençoar. Se Deus me abençoar, eu vou me sentir ilustre. É o que eu penso. E ser feliz com o que tem, né, pastor? Querendo um pouco mais, mas agradecendo pelo que eu já tenho. Glória a Deus. Isso aí é isso. Mas nós temos alguns minutinhos ali.
eu achei muito... Cara, que papo legal. Eu fiquei preocupado com um negócio que eu não usei muito texto bíblico, mas foi um papo diferente. Não, mas eu tava até acompanhando aqui o seu Instagram, tem bastante gente acompanhando aqui, dando risada, tudo. Bacana. E eu tenho certeza que quem tá assistindo esse podcast aí tá entendendo, porque nessa geração relativista, nessa geração do ter, do mostrar, aonde o sujeito, o nome, o título ou a produção sequestra o sujeito em si, que a gente somos sequestrados por isso para poder demonstrar, ter a essência de entender o nosso propósito e dentro desse propósito entender que nós não somos o salvador do mundo, que eu acho lindo de João Batista, de Jesus, que é o maior exemplo que nós temos, claro. É que Jesus vai para o Jordão, quando ele chega no Jordão tem outro fazendo antes dele. Cara, poxa, ele é Jesus. Mas o que ele estava ensinando? Para mim, principalmente quando eu li aquilo ali, embora ele seja o começo e o fim, mas ele estava mostrando para alguém que estava fazendo antes dele, dizendo assim, cara, você preparou o caminho. Uma frase que marcou minha vida, cara. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, aquele texto é marcante. Poder que não serve não presta para nada, mano. Uau. Pronto. Um poder que não serve não presta para nada. Se é um poder para mim, eu sou grego. Uau. Eu não sou cristão. Então o poder que não serve, ele não é útil. Então que Deus levante muitas pessoas, mano, de várias maneiras, para pregar a essência do evangelho. Não é heresia, mas de várias formas. Um mais enérgico, outro mais calmo, um mais catedrático, outro menos, um mais profundo, outro nem tanto. Mas que Cristo seja glorificado e as vidas sejam salvas. É o meu desejo. Tá bom, obrigado pelos seguidores que Deus não, né? As pessoas se identificaram. Vou tentar melhorar um pouco mais, mas eu não vou me esgoelar, mano. Eu gosto de jogar um videogame. Eu gosto de rir, gosto de sentar na mesa com os amigos. Isso é bom, cara. É bom, mano. É muito bom. Cara, aproveita, gente. A vida passa. Eu concordo. O tempo passa. E você tem que aproveitar os momentos. Viva, não apenas exista. Viva. Perfeito, frase perfeita. Cara, viva. Existir e viver são diferentes. Perfeito. Viva com a sua família, viva com seus filhos, viva com os amigos. Cara, curta o seu cachorro que você tem, cara, lá. Dar banho no seu cachorro, andar com seu filho, plantar uma plantinha, se você puder com seu filho, plantar uma horta, cria memórias. Concordo. Morra de tanto viver. Morra de tanto viver. E aquela frase, descubra quem você é e seja de propósito, né, cara? Perfeito. Isso aí. Descubra quem você é e seja de propósito. E agradeça a Deus todo dia pelo que você tem. Todos os dias. Gente, bom, nós falamos aqui com essa figuraça ilustríssima, Pastor Carlos Júnior. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo toda semana nós teremos um convidado aqui. Quero que você não esqueça de seguir o Pastor Carlos Júnior. Pronto. Qual que é o Instagram, Pastor Carlos? Eu acho que tá lá com, acho que é @carlosjúnior.oficial. Acho que é isso, mano. @carlosjúnior.oficial, tá? Isso. Siga ele. Assista as mensagens dele no YouTube. Eu só tô no Instagram. Mas logo, logo vai ter o canal do YouTube. Assista porque, gente, é extraordinário. Cara, até hoje eu lembro daquela mensagem que você pregou no Cadesc sobre a mulher encovada. Que é aquilo? Para. A gente se sente. Aí depois eu fui pregar, eu falei, meu Deus do céu. Não, mas tô chateado que você não me levou naquela sua segunda-feira que tu fazia lá. Não, mas aqui, aqui você vê na escola bíblica, você vê na... Eu vou orar pra Deus deixar a tua pena bem fina, a barriga bem grande. A recíproca é verdadeira. Tudo que desejares a mim, receberás em dobro. Jesus, joga por terra. Receberás em dobro. Mas, gente, segue lá, Thiago de Assis Oficial. Você que é empresário, empreendedor e deseja aí ser parceiro do Assis Podcast, segue lá, me chama no direct que nós vamos trocar uma ideia. E toda semana vai ter aqui um conteúdo relevante. Olha, provavelmente semana que vem nós vamos receber aqui o prefeito, nós vamos receber aqui um pessoal bacana para trocar uma ideia e vai ser top, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Quer deixar uma mensagem pro povo aí? Fala aí. Deus abençoe a sua vida, agradeça a Deus e viva. Viva. E viva, como é que é a frase lá? Morra de tanto viver. Morra de tanto viver. É isso. Viva Tamo na junto, plenitude. Tamo junto, obrigado. Um abraço. Até mais!